Caros alunos, caras alunas, nesse bloco iremos tratar sobre mais uma demonstração. Demonstração do resultado do exercício. Recapitulando, conforme o artigo 176 da Lei 6.404, de 1976, as demonstrações obrigatórias, já em decorrência aí da alteração advinda da Lei 11.638. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Então, qual é a finalidade da demonstração do resultado do exercício? Demonstrar o desempenho da entidade. Que desempenho? Como é medido o desempenho de uma entidade? Então, o desempenho se ela obteve lucro ou se ela obteve prejuízo. É uma das medidas de desempenho de uma entidade. Somente o lucro contábil? Não. Mas o lucro contábil é uma das principais medidas de desempenho de uma entidade. Aqui transcrevemos o artigo 187 da referida lei comentada. Quais as características da demonstração do resultado do exercício? Ela discriminará a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abastecimentos e impostos, as receitas líquidas das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. E aí deduzidos, as despesas com vendas, despesas financeiras, deduzidas as receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Aí obtemos o lucro ou prejuízo operacional. Lucro ou prejuízo operacional vai servir para cálculo do imposto de renda. Depois, a participação dos empregados, administradores e partes beneficiárias. E, por último, o resultado final, ou lucro ou prejuízo. Nós vimos já no bloco que trata da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, a DRE vai evidenciar se a entidade obteve lucro ou prejuízo. A demonstração das variações de lucros ou prejuízos vai demonstrar como é que ocorreu esse prejuízo ou esse lucro. Aqui nós temos um modelo de demonstração de resultado do exercício. Então, a receita operacional bruta. Então, vale destacar que na demonstração do resultado do exercício só vão entrar as contas de resultado. Contas de receita e contas de despesas. As contas patrimoniais vão servir para a elaboração da demonstração, que é o balanço patrimonial. Então, contas patrimoniais, recapitulando, contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Na demonstração do resultado do exercício, somente as contas de resultado, as contas de receita e contas de despesa. Então, receita operacional bruta, menos as deduções, nós temos a receita operacional líquida, menos os custos, Então, a demonstração do resultado, ela vai servir tanto para uma empresa industrial, quanto uma empresa prestadora de serviços ou comercial, Então, os custos aí relacionados a essa atividade da empresa. Se é uma prestadora, uma empresa industrial ou comercial. Teremos, então, o lucro bruto, aí deduzidos as despesas operacionais, Despesas relacionadas, no caso aqui, um exemplo de uma empresa comercial, despesas com vendas. Então, despesas relacionadas à comissão de vendedores, propaganda. Despesas financeiras, despesas gerais e administrativas, aluguéis, as tarifas, contas de água, telefone. Nós teremos o lucro ou prejuízo operacional. Se for prejuízo, vai ir de forma negativa. E aí, atrelado a esse lucro, vamos colocar os outros resultados operacionais, que podem ser as receitas que vão somar a esse lucro ou prejuízo, ou outras despesas operacionais que vão deduzir desse lucro ou prejuízo encontrado. E aí então teremos o resultado do exercício antes do imposto de renda. Então, é importante
o que vai ser apurado aqui, para, em cima disso, ser calculado o percentual, né, do imposto de renda. A provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? E aí nós vamos ter o total do lucro antes das participações. Que participações são essas? Né? Participações de empregados, administradores, partes beneficiárias. Né? Então, geralmente, essas participações estão onde? Definidas em estatuto ou no contrato social. Então, no estatuto de determinada entidade pode ficar definido que parte, né, desse lucro vai ser destinado, vai ser distribuído aos seus colaboradores. Então, isso vai ter que estar determinado em algum instrumento. E aí, por fim, teremos o lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício que vai servir como base para calcular a cotação do capital social. Então, por exemplo, podemos ter nessa entidade, né, fonte de financiamento, acionistas que aplicaram seus recursos para financiar as atividades dessa entidade. Então, o lucro líquido do exercício vai ser importante o quê? Para distribuir os dividendos a esses acionistas. Né? Então, vamos ver um pouquinho, então, cada grupo desse que apresentamos anteriormente. Então, receita operacional bruta, compreende o produto da venda de mercadorias, produtos ou serviços, né? Dependendo da atividade da entidade, porém não se incluem na receita bruta os impostos não cumulativos, cobrados de destacamento do comprador, além do preço dos quais o vendedor seja mero depositário. Então, por exemplo, uma empresa que faça a venda de um produto que tem incidência de IPI, né? Então, esse valor desse imposto, ele vai ter que ser deduzido, né, do valor da mercadoria que foi vendida, né? Agora, se a empresa é uma empresa que compra matéria-prima, incorpora esse produto e vende, e aí tem a IPI a compensar, ela vai fazer a compensação do IPI a recolher em relação ao IPI a recuperar. As deduções, né, dos impostos incidentes sobre as vendas, né? As vendas canceladas, esse é um item importante, que nossa legislação não permite, né, que as vendas canceladas sejam estornadas. Elas têm que estar registradas na contabilidade. Então, vão estar registradas numa conta retificadora, demonstrando quais vendas foram canceladas. Né? Então, as vendas canceladas vão deduzir daquelas receitas provenientes da venda de produtos comercializados. Aí teremos a receita operacional líquida, né, que é a receita líquida das operações com a qual a empresa pode contar para cobrir seus custos e despesas e gerar seu lucro. Então, a receita operacional líquida tem que ser suficiente para cobrir as despesas operacionais. Nós vamos ver em destaque, né, essas despesas mais à frente. O custo das vendas, né, então o custo das mercadorias vendidas, né, vai entrar deduzindo dessa receita operacional, e aí o resultado operacional bruto. Se tratando de empresa comercial, também é conhecido como resultado com mercadorias, e quando positivo pode ser chamado de lucro bruto. Né? Custo das vendas, que é a despesa correspondente ao custo das mercadorias, né? Custo de mercadorias vendidas, que vai deduzir do valor das vendas realizadas, e aí nós teremos o resultado operacional bruto. Né? A esse resultado operacional bruto, nós poderemos acrescer ou diminuir, dependendo se é uma receita operacional ou uma despesa operacional. Sendo uma despesa operacional, deduziremos desse resultado obtido. E quais seriam as despesas operacionais? Né? Aquelas relacionadas às atividades operacionais da empresa. Despesas administrativas, né? Então, relacionadas à manutenção, tarifas, aluguéis, né? Despesas financeiras, né? Os encargos financeiros relacionados a essa atividade. Né? Outras receitas operacionais que vão somar a esse resultado se, né, forem um de atividades acessórias. Que atividades acessórias são essas? Não a atividade principal da entidade, mas acessórias. Então, por exemplo, a empresa pode ter um terreno e alugar esse terreno. Então vai ser uma outra receita operacional, não ligada diretamente à atividade principal da entidade. Como nós também poderemos ter uma despesa operacional.
ligada a uma atividade também acessória. Exemplo dado anteriormente, a empresa aluga um terreno, ela obtém uma receita, mas se for ao contrário, se ela necessita, né, locar um terreno, então vai ser uma despesa operacional. Okay? E aí, acrescido as outras receitas operacionais ou deduzidos as outras despesas operacionais, nós teremos o resultado operacional líquido, que vai servir como base para o cálculo, né, da provisão da contribuição social sobre o lucro líquido e também para a provisão para o imposto de renda. Né? Vai servir como base. Em cima da tabela da alíquota da legislação vigente, vai ser calculado em cima desse resultado. Após deduzida a provisão de imposto de renda, provisão para contribuição social sobre o lucro líquido, nós aí teremos o montante que vai definir a participação dos lucros. Participações no lucro essas que podem ser destinadas a empregados, a administradores da empresa. Então, esses resultados têm que estar evidenciados, ou seja, no contrato social, ou seja, no estatuto da entidade, né? Forma de remuneração complementar para os seus administradores. E aí, por fim, o resultado líquido do exercício, né? O resultado líquido do exercício vai servir como base para demonstrar qual a participação dos acionistas, né? Então, o resultado final, deduzidos as despesas operacionais, acrescidos das receitas operacionais, menos provisões, e aí nós teremos o resultado líquido. Em cima desse resultado líquido, né, se a empresa foi uma empresa de capital aberto, né, em cima do resultado líquido que vai ser definido qual a participação dos acionistas. Aqui temos um exemplo de uma demonstração, né, do resultado do exercício, simplificada, mas que ilustra a importância dessa demonstração. Então nós teremos um montante de receitas, né, que aí poderíamos ter a essas receitas as deduções, né, dessas receitas, né, são receitas de vendas, deduções com vendas canceladas, por exemplo. Mas aqui no nosso exemplo temos o total de receitas. E aí vamos deduzir as despesas, né? Todas as despesas relacionadas à atividade de empresa, seja salários, aluguéis, seguros, depreciações, né, que vão ser parcelas que vão ser reduzidas do imobilizado de uma empresa e despesas financeiras. Então, teremos o total das despesas em confronto com o resultado das receitas, e aí, aqui no caso, nós temos um lucro líquido de 9 mil. Mas o importante da demonstração do resultado do exercício é que um valor, um montante, né, encontrado no seu lucro líquido, vai servir para a elaboração do balanço patrimonial, principal demonstração de uma entidade. Então, o lucro ou prejuízo apurado na demonstração do resultado do exercício, ele vai compor o grupo do patrimônio líquido. No caso aqui, como vimos anteriormente, lucro de 9 mil. Então, somado a um capital social de 20, nós vamos ter um patrimônio líquido de 29 mil. Então, isso demonstra que esse resultado de desempenho de uma empresa, que pode ser lucro, se for positivo, ou prejuízo negativo, vai entrar na composição do patrimônio líquido. Se tivéssemos aqui um prejuízo, entraria de forma negativa. Então, se fosse um prejuízo no caso, 20 mil menos 9 mil, a empresa teria um patrimônio líquido de 11 mil. Então, a importância da demonstração do resultado do exercício para aferir o desempenho de uma entidade. Esse foi o nosso bloco. Bons estudos.